Eu acho que durante essa investigação o Rodolfo Landim deveria sim afastar o vice-presidente de futebol Marcos Braz do cargo. O Flamengo tem a obrigação de vencer e vencer bem. Mas provavelmente desses dois, o Pulgar é o titular absoluto do meio-campo. Pulgar. Eric Pulgar. Se você chegar no Maracanã e falar assim, vamos gritar o nome do Pulgar, você leva um tapa na orelha. Que as pessoas falam errado. Fala nação, aqui de Portugal, falando do nosso Mengão. Gente, hoje nós temos um jogo muito importante na Libertadores e só a vitória interessa ao Flamengo. Eu preparei aqui 2 cortes do Vene Casagrande e do Opinião Placar, os créditos na descrição do vídeo. Vamos ver aí o que eles estão falando a respeito desse jogão. Vene vem com informações aí sobre o estádio do Flamengo, contratações. Vamos ver aí. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Como vocês podem ver aí, um vídeo na base do improviso, da correria, como sempre. Eu acabei de sair do SBT e como eu não vou conseguir ir para casa porque eu tenho alguns compromissos profissionais agora, na parte da tarde, então decidi gravar aqui dentro do carro, voltando para Niterói. Eu sempre na companhia do meu Schumacher do SBT, Berg, sempre ele me levando, me trazendo na paz do Senhor, graças a Deus. Um abraço para ele, que sem ele eu não iria conseguir gravar esse vídeo aqui. Pessoal, é o seguinte, antes de mais nada, o vídeo de agora é extremamente importante porque Marcos Braz se pronunciou sobre a investigação da Polícia Federal envolvendo o nome dele, vereador do município do Rio de Janeiro e também vice-presidente de futebol do Flamengo e também do Romário, hoje senador, ex-jogador, enfim, ídolo da torcida brasileira. A gente vai falar sobre esse assunto, vamos falar também sobre Flamengo Milionários, que rola daqui a pouco no Maracanã, 9 horas da noite, e também sobre os detalhes, os bastidores da venda de Fabrício Bruno, jogador que vai se despedir do Flamengo nessa terça-feira. A gente vai trazer aí valor certinho, forma de pagamento, porque cada um tá falando uma coisa, eu vou falar aquilo que eu apurei, aquilo que eu escutei de todos os lados e vou trazer para vocês aqui no vídeo agora. Mas antes, pessoal, lembrando que se você estiver procurando uma casa de apostas, a casa de apostas é a KTO, tô até com a camisa deles, ó, melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo o que você precisa para fazer sua fezinha, a sua aposta e garantir uma grana extra. Também não deixe de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais o canal Vene Casagrande crescer. Solta o dedo no like, ativa a notificação. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre esse caso do Marcos Braz. Eu falei no vídeo de ontem e repito aquilo, não vou mudar o que eu penso. Eu acho que durante essa investigação o Rodolfo Landim deveria sim afastar o vice-presidente de futebol Marcos Braz do cargo. Porque na boa, gente, primeiro que já nem era mais para ele estar no cargo. Se a gente for parar e analisar aí o que foi a temporada 2023, vamos lá, vamos pensar que o Flamengo é uma empresa. Em qualquer empresa, um dirigente do cargo do Marcos Braz seria demitido pela quantidade de erros. E outra coisa, pessoal, isso não pode ser esquecido. Ele agrediu um torcedor do Flamengo em um shopping, mordeu a virilha desse torcedor, depois utilizou as instalações do Flamengo para dar uma entrevista coletiva. Entrevista essa mentirosa, segundo a polícia. Ficou comprovado que Marcos Braz era culpado e depois ele fez um acordo com o torcedor. Enfim, não era nem mais para estar no cargo. Acho que durante essa investigação aí da Polícia Federal, ele deveria sim ser afastado. Não estou dizendo que ele é culpado ou inocente. Durante a investigação, ele ainda não foi considerado culpado nem inocente. Eu acho que durante a investigação ele deveria sim ser afastado do cargo. Dito isso, vamos trazer aqui o lado do dirigente do Flamengo, que, inclusive, isso precisa ser dito, embora a investigação seja algo fora do Flamengo, quem emitiu o comunicado aqui no grupo foi a assessoria do Flamengo, né, que disse o seguinte, nota oficial, hein? O senhor Marcos Braz foi secretário pelo período de 16 meses entre os anos de 2015 e 2016, ou seja, há quase 9 anos. Causa estranheza que estes fatos, levados ao conhecimento dos órgãos de imprensa de uma delação que supostamente foi feita em 2019, já passados 5 anos, sejam noticiados só agora, em pleno período pré-eleitoral, que se nega veementemente à própria existência desses fatos.
como uma pessoa pública e altamente exposta, encontra-se à disposição das autoridades, sendo de seu total interesse que os fatos sejam esclarecidos com a maior brevidade possível. A defesa buscará ter acesso ao suposto procedimento investigatório. Bom, tá aí o lado do Marcos Braz. A assessoria utilizou palavras difíceis, eu vou resumir aqui para vocês. Ele se coloca à disposição, critica pelo fato dessa notícia se tornar pública só agora, em 2024, e não anteriormente, e está se colocando à disposição para poder ajudar na apuração dos casos. Repito, eu acho que durante a investigação ele deveria sim ser afastado do cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo. Pelo menos essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Mudando de assunto, galera, hoje tem Flamengo e Milionários pela Libertadores. Para quem não sabe, o Flamengo pode se classificar até mesmo perdendo para o Milionários, porque o Bolívar, se ganhar do Palestino lá, o Palestino não passa o Flamengo. Mas acho, gente, na boa mesmo, com todo respeito, o Flamengo tem a obrigação de vencer e vencer bem. Estamos falando de um Milionários já eliminado, que vem ao Rio de Janeiro apenas a passeio. O Flamengo fez um investimento absurdo. Não era nem para chegar no último jogo da fase de grupos, fazendo cálculo para a classificação. Pelo contrário, era para chegar já classificado, pensando até mesmo em poupar alguns jogadores para o jogo importante no final de semana contra o Vasco. Enfim, o Flamengo tem a obrigação de vencer e vencer jogando bem. Lembrando que esse jogo será o primeiro jogo pós-polêmica Gabigol com a camisa do Corinthians no Maracanã. Acho até que ele vai encontrar um ambiente mais hostil do que ele encontrou quando o Flamengo enfrentou o Amazonas lá em Manaus. Mas eu não sou a favor de vaia durante o jogo, espero que isso não aconteça. Embora eu ache que durante o aquecimento ali ele vai ser sim vaiado pela Flamureta, digamos assim. Acho sim que ele vai ser hostilizado. Mas enfim, o outro ponto também, ele vai utilizar a camisa 10 hoje, tá? Não a 99, porque na Libertadores da América não pode mudar o número, tá bom? Beleza, na próxima fase pode? Não pode, só se o Flamengo tirar o Gabigol da lista e aí botar um outro jogador para utilizar a 10. Não faz o menor sentido isso. Então, durante a Libertadores, o Gabigol vai utilizar a camisa 10, o que, teoricamente, gente, nenhum problema. A grande dúvida é, o Tite vai utilizar o Gabigol durante o jogo? Eu fico com essa dúvida, com essa incógnita. Não utilizou contra o Amazonas, e isso é até informação, não tem nada a ver com polêmica, para preservar a imagem de jogador, muito pelo contrário. Foi uma opção técnica e tática do Tite na não utilização do Gabigol. Sobre o time, é o mesmo time que a gente informou no vídeo de ontem. Rossi no gol, Varela, Davi Luiz entrando na vaga do Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Alan, inicialmente aí escolhido para começar a partida, Pulgar fica como opção, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Sobre o Fabrício Bruno ser poupado, eu acho que a diretoria está agindo de maneira extremamente correta. Não pode correr o risco de perder uma negociação como essa. Negociação que vai render muita grana ao Flamengo. E na boa, a gente precisa ser coerente. Quando o Flamengo contratou o Léo Ortiz junto ao Bragantino, na ocasião, o Bragantino tentou fazer com que o Léo Ortiz entrasse em campo contra o Botafogo pela fase pré-Libertadores. E lá na ocasião, o próprio Léo Ortiz falou, não quero, é muita exposição, imagina se eu me machucar, não faz sentido isso. E agora eu falo mesmo sobre o Fabrício Bruno, não faz o menor sentido. Mas sem o Fabrício Bruno, o Davi Luiz joga. Gente, se o Davi Luiz não consegue dar conta do fraco ataque do Milionários, ele vai dar conta de quem jogando com a camisa do Flamengo? É para isso que o Davi Luiz está ali. E o Fabrício Bruno vai ficar com uma opção no banco de reservas, ele não está cortado da lista de relacionados. Tá? E sobre a despedida do Fabrício Bruno, os torcedores queriam fazer algo especial, mas por ser jogo da Conmebol, eles não podem levar bandeira, não podem levar faixa, é algo muito restrito. A Conmebol tem muitas regras e os torcedores do Flamengo precisam cumprir. E sobre a Gabigol, preparar algo contra a Gabigol, pelo que os torcedores de torcidas organizadas me relataram, falaram, Vene, é jogo importante, é Flamengo acima de tudo. A nossa preocupação é apoiar o Flamengo, não criticar um jogador específico. Correta, atitude correta. E sobre a venda do Fabrício Bruno, cada hora uma pessoa fala uma coisa, eu vou trazer aquilo que eu tenho de apuração, tá? A operação pode chegar a 15 milhões de euros. Só que o Flamengo vai receber 13 milhões e meio de euros
de maneira fixa e pagamento parcelado em 3 vezes, sendo a primeira parcela à vista, a segunda parcela 1 ano após a assinatura e a terceira parcela 24 meses, ou seja, 2 anos após a assinatura do contrato. Aí o sim. milagre. É. Aí o santo do milagre mas ele foi bem no jogo. Foi né? bem, Apesar claro de que sim, claro que sim. tem um secto aí que é contrário ao futebol dele, né? Eu não estou dizendo que ele não mereça jogar na Europa, Mas tem um pelo peso, contrário. Eu estou tem um dizendo peso. que Foi o que eu entendi. pela idade... Eu entendi o seguinte. Então vocês têm que nascer de novo. Eu também entendi. Então vocês têm que nascer de novo e trocar de um pouquinho cérebro. mais claro das coisas Porque que você vocês fala, têm que prestar entendeu? atenção que eu falei em claras palavras, que pela idade, que como o Quesada colocou, que não é costumeiro fazer uma grande negociação entre um sul-americano para ir à Europa, Você tá enrolando. Pela idade não era pra jogar na Europa. pela idade dificilmente, falando. raramente Eu tô você vai levar um cara desse pra lá. Saindo daqui, né, Facinca? Por exemplo, o Felipe, por Claro. exemplo, já estava com uma idade já quando ele foi jogar no... Felipe Zagueiro tinha 25 para 26. Não, né? quando ele foi para Inglaterra, né? Que um pouquinho mais. Não, mas ele já estava lá. Já estava lá, Ah, né? não, Eu tô aí ele já dizendo, tá aí, eu tô tudo bem. falando de sair daqui para ir para lá com 28 anos. Não, movimento América do Sul para lá. Vou buscar um zagueiro na América do Sul porque eu não tenho ninguém na Europa com menos de 28 anos. Agora, essa zaga aí é o seguinte, tá? A letra já tá dada aí, né? Léo e Léo, né? Que o Léo hoje tá Sim, fora e tal, sim, mas o sim. futuro será, Na vida como a disso, gente falou desde o esquece. início, né? Léo e Léo, o Ortiz e o Pereira vão formar a zaga do futuro aí Outro do... Léo que é o Agora, Carolina, o né? Pulgar e o Bruno Henrique voltam de lesão. Serão opções. Mas provavelmente, desses dois, o Pulgar é o titular absoluto do meio campo. Não é Pulgar. Pulgar. Eric Pulgar. Pulgar. Se você chegar no Maracanã e falar assim, vamos gritar o nome do Pulgar, você leva um tapa na orelha. Porque as pessoas falam errado. Então, Entendeu? ninguém fala O errado. espanhol é um português mal falado, não se preocupe Entendeu? com isso, é pulgar, Pulgar. pronto. Tá louco. Enfim, é o titular da posição, né? Você vê que o Flamengo, quando joga o Alan, não consegue ter ritmo de marcação nenhum, né, cara? É um atleta que tá fora da rotação O Eric total, não Pulgar consegue voltar. é outra história. Não, é outro jogador. Quem gostava muito do Pulgar e quem gosta é o Bernardo, né? O Bernardo foi um dos poucos Sim, e um dos primeiros a falar, né? Não, só que ele falou vocês não do- estão enxergando esse ele falou, Pulgar e não ele sei o falou, que e tal, né? Eu me recordo que se a gente fizesse uma avaliação das maiores seleções de futebol de todos os tempos, ele entraria no Brasil de 70. Eu falei, calma aí, né, Bernardo? Ele falou isso? Falou. Não, aí tá de brincadeira, né? O que eu queria falar é o seguinte: o Flamengo precisa ganhar esse jogo, tá? Joga em casa. Eu não sei, cara. Eu preferia no lugar do Gerson ali, ou mesmo no lugar do Alan. Você podia recuar o Gerson e colocar ali o Lohan. Não, o Lohan Luiz Araújo? ou o Luiz Araújo, entendeu? Entendeu? Um dos dois. Não, acho que não faz sentido. Araújo. Você já... Bom, ele entrou super bem no jogo passado do Flamengo. Entrou. Se não fosse ele no jogo passado contra o Amazonas, lá em Manaus, o Flamengo não sei se ganhava o jogo, não. Ele entrou super bem, deu dinâmica, é a deu caretice força. do Tite, de novo, exatamente. entendeu? Porque pô, não faz nada diferente. Nada, não tá aí no... É isso aí, meus amigos. Que jogo nós temos hoje no Maracanã? A gente tem que vencer esse jogo contra o Milionários. O Milionários é uma equipe muito fraca. O Flamengo tem que entrar e vencer esse jogo. Tem que dar conta do recado mesmo. Fazer 3-0. Dar espetáculo. O Flamengo precisa de um grande jogo na Libertadores. Precisa mostrar um futebol convincente, futebol de campeão e buscar o título da Libertadores esse ano. O Flamengo até agora não mostrou um futebol que condiz para disputar o título da Libertadores, né? Nós temos aí várias notícias. O Fabrício Bruno, uma venda muito boa, hein, gente? Com 28 anos, chegar a quase 85 milhões de reais, 15 milhões de euros com os bônus. É uma venda muito boa mesmo. Não tem como recusar uma venda dessa, né? E seu Marcos Braz, mais uma vez, né? Mais uma vez. Já falei dele ontem, não vou falar muito não, porque sempre tem alguma coisa. Eu concordo com o Vene Casagrande, ele teria que ser afastado. Teria que ser afastado, sim, até a apuração das investigações. Então, mas o Landim não vai fazer isso. Não vai fazer isso, a gente sabe que não vai. Então, vamos ver que futuro tem o Marcos Braz, né, nessa investigação. E quanto ao nosso estádio, gente, o prefeito do Rio de Janeiro está aí fazendo uma pressão. Lógico que tem um pouco de política, claro que tem, mas isso é muito bom para nós.
Isso mostra que o Flamengo está firme na compra do terreno, do gasômetro, e que isso vai acontecer. O Flamengo vai comprar esse terreno e nosso estádio vai sair. Eu tenho certeza disso. A gente está aqui na esperança de ter o nosso estádio há quantos anos? Dessa vez vai sair, meus amigos. Dessa vez, Nação Rubro-Negra vai sair. A Audi quer investir 800 milhões no estádio. Uma parceria com o Flamengo, que já vai dar uma arrancada nessa obra grande. Então, comprando terreno, e já dá para a gente começar a obra, e logo, logo nós teremos o nosso estádio. É isso aí, meus amigos. Estamos chegando lá, o tão sonhado estádio. Mais uma vez, agradeço vocês. Deixe sua opinião do placar do jogo aí. Quanto vai ser esse jogo do Flamengo? O meu palpite é 3-0, um grande jogo do Flamengo. E o seu? Deixe aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos para chegar a mais gente. Obrigado por tudo e até a próxima, nação. Um abraço a todos.